como que eu seleciono o meu laboratório? Quais os critérios importantes que eu tenho que ter para selecionar esse laboratório? Hoje, a gente vê uma cultura aqui no Brasil que a primeira coisa que a gente faz é selecionar o laboratório ao invés do método. E isso é uma cultura nossa aqui do Brasil e um pouquinho diferente do que a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, que a primeira coisa que é feita é escolhido o método. E depois a gente verifica quais laboratórios adequam ao método. Se a gente for ver o que acontece hoje aqui no Brasil, o que a gente faz na maioria das vezes? Eu checo o laboratório e vejo quais os métodos que o laboratório faz e aceito esses métodos sem questionar se esses métodos são os melhores ou não para avaliar a exposição desses trabalhadores. O que é um laboratório de análises químicas, né? No mundo aí, a gente pensa aí, vê essa fotinha aqui, pensa que é um negócio desses, cheio de vidraria, com líquidozinhos coloridos, umas moléculazinhas lá de fundo, um analista usando um óculos, um jaleco e fazendo alguma análise, né? Às vezes até visual. Bom, eu acredito que para a maioria, principalmente na área de higiene ocupacional, o nosso laboratório é uma caixa preta. É tipo assim, eu tenho o meu cassete, o meu tubinho, uma amostra entra dentro dessa caixa preta, acontece alguma coisa e do outro lado lá sai um relatório. E muitas vezes a gente não entende nada do que aconteceu dentro dessa caixa preta. Como vocês avaliam seus fornecedores? O que é importante para vocês? Isso tem que ficar claro para vocês o que está dentro dessa caixa preta. Principalmente porque eu tenho que medir a competência do laboratório. E hoje tem formas de competência serem medidas. Muitos aí devem estar respondendo: eu olho se o laboratório tem acreditação ISO 17025. Não é só essa acreditação que mede competência. A gente tem outros parâmetros também, como os ensaios de proeficiência. O meu laboratório é realmente competente? O que ele faz? Ele realmente tem um atestado de alguém superior a ele que atesta que ele é competente no que ele executa? Isso tudo vocês podem exigir dos seus laboratórios. E essa norma ISO 17025, que nós estamos falando aqui, é uma norma que foi atualizada agora, em 2017, né, em que ela fala o que é essa norma ISO 17025. São os requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. O que é um laboratório de ensaio? O ensaio é qualquer medição. Quando eu faço medição, eu estou fazendo um ensaio. Um laboratório de análises químicas é um laboratório de ensaio. Um laboratório que mede comprimento de tijolo também está fazendo um ensaio. Então, como vocês veem aqui, essa norma ela estabelece os requisitos gerais. Não são requisitos específicos para cada um dos laboratórios. Então, qualquer tipo de laboratório que faça medição e ou calibração de equipamentos, ele pode pedir uma acreditação na ISO 17025 para os parâmetros que ele deseja. Então vocês vão ver aí, eu já estou adiantando um tópico, não é um laboratório que é acreditado, e sim os parâmetros de análise e calibração dele que são acreditados. Então essa norma aqui, ela foi traduzida para o Brasil e ela está em nome da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Se vocês pegarem essa norma, ela estabelece literalmente os requisitos gerais. Ela fala o seguinte, por exemplo, para um laboratório requerer uma acreditação na ISO 17025, ele tem que ter um sistema de gestão da qualidade. Ponto final. Ela fala que tem que ter procedimentos documentados. E ela é uma norma extensa e ela vai falando só isso, você tem que ter, mas ela não te ensina o que deve ser feito. Justamente por ela ser geral, ela se aplica a N tipos de laboratórios. Desde esse que eu falei que mede um comprimento de um tijolo,
a ter um laboratório, por exemplo, de alimentos que pode estar querendo detectar ínfimas quantidades de uma toxina em um alimento para exportação. Então ele não tem como estabelecer essas regras bem específicas. Então ele te dá o geral. Então fica a critério de cada laboratório estabelecer os seus procedimentos e seus parâmetros de qualidade interna. Laboratório não é acreditado. Não existe essa de laboratório acreditado. O que existe é uma análise ou um processo acreditado. Então você pode ter um laboratório que tem apenas uma ou duas análises acreditadas e os demais não. Mesmo assim, ele terá um certificado de acreditação. Gente, isso é um dos mitos que existem na área. A acreditação não é de laboratório, é da análise. Então não adianta nada se vocês vão analisar um laboratório e ver se ele tem o certificado de acreditação. Inclusive, você pode ter, por exemplo, o que aconteceu há uns poucos tempos atrás, laboratórios de análises clínicas, ou seja, laboratórios que fazem exame de sangue, fezes, urina, etc., que têm acreditação na ISO 17025 e começaram a fazer análises para higiene ocupacional. E o que aconteceu? Se você utiliza esse parâmetro de ser um laboratório certificado, o que vai acontecer? Você vai pedir, ele vai te enviar o certificado, mas na hora que você for ver o escopo de acreditação dele, o escopo não é certificado, aquela análise. Então as análises de HO às vezes não são certificadas. Isso é fundamental vocês entenderem.